falando de pastagem ideal ou não, muita gente gasta-se hoje no Brasil milhões de reais em reforma de pastagem. Será que não vale a pena a gente dar uma chance para essa pastagem que a gente tem na propriedade? O que será que compensa? Reforma ou recuperação de pastagem? Então, a gente tem sempre esse questionamento, os produtores, ou por telefone, no dia da visita, então, a gente depara com essa situação sempre, e a gente observa o seguinte, a quantidade de dinheiro que é gasto em reforma em áreas que poderiam ser recuperadas é muito grande. E quando a gente faz a análise econômica disso, o problema ele aparece com muito mais intensidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente pega aqui, na mesma propriedade, são pastos do lado um do outro, inclusive aqui é o número mesmo dos pastos da fazenda, aqui tem o pasto 7 à esquerda da tela, e à direita da tela a gente tem o pasto 8. Se a gente olhar aqui, o pasto 7, ele não tem praticamente stand nenhum, a quantidade de plantas ela não permite a recuperação e a gente, na verdade, teria que reformar. Né? E já o pasto 8, apesar da presença de planta daninha, a gente observa aí a quantidade de planta que tem stand de planta, e fazendo o controle das plantas daninhas, é possível a gente recuperar esse pasto. Quando a gente faz a análise financeira, se a gente considerar que a recuperação ela é bem mais econômica, a gente consegue, com o mesmo recurso, né, que a gente talvez utilizaria na reforma, a gente consegue recuperar 1,4, 1,3, 1,4, até 1,5 vezes mais áreas do que o valor comparado com a reforma. Então, isso significa que se a gente for falar de uma lotação aí média de 6 animais, 5 animais, né, por hectare, e eu pegar esse dinheiro e utilizar na recuperação, né, eu vou fazer 1,5 hectare colocando mais 5 animais, ou seja, eu estou indo para 7 animais, né, praticamente. Então, é a conta financeira que tem que mandar, e muitas vezes a propriedade, se ela não tem o recurso financeiro, ou ela tem que tomar esse dinheiro emprestado em algum banco ou em algum ente financeiro, a gente pode, com o mesmo recurso que utilizado do banco lá, recuperar uma área maior e deixar essa área, né, que vai ter um resultado, no caso da recuperação, muito mais rápido, né, e fazer caixa muito mais depressa, e depois vir fazer a reforma dessa área. Mas, normalmente, né, o produtor ele reforma, e inclusive, né, nesse cenário aqui desse pasto 7 e 8, o produtor ia reformar os dois. Então, a gente dobra o problema, porque a gente dobra o valor investido e a gente ia matar uma planta aqui que ainda está vigorosa e é possível de ser reformada. Então, se a gente for fazer essa conta financeira desses 3 aspectos, né, de reformar uma área errada, recuperar uma área que é possível recuperar, ou reformar as duas, é uma gama de investimento que o produtor está despendendo, né, talvez de maneira equivocada, por falta, não porque ele queira fazer errado, não, mas por talvez falta de uma orientação, de um diagnóstico bem feito, né, e de um planejamento, né. Igual eu digo assim, sempre nunca tem o certo ou errado, né? Tem o conhecimento que a gente teve e foi adquirido na vida até aquele momento. E às vezes o conhecimento, ele olha uma pastagem aí, como essa do P8, ele fala, cara, aqui não tem comida nenhuma, tá um mato do caramba, eu vou dessecar tudo isso aqui, passar grade, ou ainda, dependendo, passar um fogo, né, para dar uma limpada na área, e aí a gente acaba rasgando dinheiro, né, então o intuito não é esse, né, o que dá para recuperar, ok, vamos recuperar, fica mais econômico, a gente consegue aí recuperar de 30%, às vezes até 50% mais com o mesmo recurso, né? Então, isso, Danilo, numa visita de diagnóstico e planejamento de propriedade, você consegue identificar facilmente, né? Hoje tem atuado em quais estados, Danilo? Facilmente. Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, iniciando agora Bahia, mas mais Goiás e Mato Grosso.
E você tem identificado bastante esses problemas nas visitas de diagnóstico e planejamento de propriedade? Muito, viu, Juliano? Muito. Porque hoje a busca por espécie milagrosa, ela não é histórico isso, né? Ela não para. E o lançamento de novas espécies, ele é muito frequente, né? Não que elas não sejam importantes, pelo contrário, elas são extremamente importantes e a gente precisa considerar que a pesquisa tem feito um trabalho fundamental importância para posicionar novos materiais, novas plantas, né? Mas nem sempre a escolha ela está sendo adequada com o ambiente de produção e com o que é necessário para aquela propriedade. Então, do diagnóstico que você falou, é no diagnóstico que a gente vai olhar isso pela ótica econômica, pela ótica financeira, né, e respeitando a particularidade de cada propriedade, né, que a gente não vê que copiar a tecnologia, como você disse, adubou, mediu o tamanho do piquete, aplicou o adubo, inclusive, no mesmo dia, mas não vai dar certo, porque o cenário é diferente, né, de uma realidade, de mão de obra, de rebanho, de ganho de peso, de fluxo de caixa disponível para aquela propriedade, né, da quantidade de plantas que tem, se tem ou não infestação de planta daninha, né. Eu tive na propriedade recentemente que o pessoal adubou um pasto sem fazer o controle de planta daninha, então, quer dizer, usou um recurso, gastou uma quantidade expressiva de recurso financeiro e o manejo agronômico ele foi totalmente equivocado, né? Ele poderia ter feito um herbicida, investido um valor bem menor e melhorado o manejo para depois pensar na adubação. Então, quando a gente fala na adubação, apesar dela ser extremamente importante, mas a gente tem que fazer ela com critério, né, e com planejamento. Isso, perfeito. Todo um critério, um planejamento e assim, a gente tem uma metodologia passo a passo do que fazer e quando fazer na propriedade, né? Não adianta a gente chegar e falar, não, vou fazer e vou acontecer. Pô, calma lá, pera aí, vamos planejar quais são as melhores ações para a gente tomar a decisão. E eu vejo assim, a preocupação nossa muito grande com a remuneração do capital do produtor. Então, para cuidar do seu dinheiro. Então, exatamente. Aí, sim, todas essas avaliações. Deixa eu cumprimentar aqui também o Rafael da Rede Campo, Fernando Locatelli de Miraguaí, Rio Grande. Gomes, bom dia. Tem uma pergunta aqui do Felipe Gomes Coimbra, que a gente vai estar respondendo aí mais por final. E Danilo, então a gente está vendo aí, a gente tem a opção de recuperar muitas pastagens, dá para trabalhar com herbicida, então tem algumas tomadas de decisão, a gente tem que avaliar a quantidade de plantas da área, basicamente a gente tiver duas plantas por metro quadrado, a gente tem possibilidade de recuperação.